Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander e nessa videoaula a gente vai estudar o arranjo físico por processo, também chamado de arranjo físico funcional, tá bom? Vamos então para o vídeo. Bem, o arranjo físico por processo, ele vai agrupar em uma mesma área todos os processos e equipamentos que são do mesmo tipo, ou seja, que realizam a mesma tarefa. Então você vai ter uma área destinada a corte, uma área destinada a lixar, uma área destinada a polir. Então qualquer que seja esses equipamentos e operadores e atividades, a gente vai dividir por função dentro da nossa fábrica. Ou seja, esses processos similares, né, que têm necessidades e características similares, são localizados juntos um do outro. Ele também, né, é chamado por isso de arranjo físico funcional. Layout funcional, layout por processo, tá? Esse arranjo físico ele agrupa em uma mesma área operações de montagens semelhantes, né, fabricações, montagens semelhantes. Esses recursos a serem transformados eles vão se deslocar dentro dessa nossa fábrica, desse nosso layout, buscando esses processos que são necessários, né, que fazem parte do seu roteiro de fabricação. Então aqui a gente tem um exemplo, ó. Aqui as distâncias elas estão bem pequenininhas, né? Só que na prática essas distâncias elas podem ser bem maiores, tá? Então, ó, diferente, por exemplo, de um layout em célula de manufatura, em que o nosso esse material ele só percorreria uma célula, ele só percorreria esse espaço, aqui no layout funcional, esse nosso material, né, esse nosso recurso a ser transformado, ele vai percorrendo toda a fábrica, buscando aqueles processos, né, que fazem parte da sua fabricação, que são necessários para a sua fabricação. Então o deslocamento aqui é muito maior, né? Essa já é uma desvantagem que a gente consegue enxergar. Só que é lógico que é bem mais fácil você criar um layout por processo. É só você agrupar a sua fábrica por atividades. Então aqui a gente tem os tornos, a gente tem processo de estampagem, bancadas de montagem, aqui a gente faz a inspeção da qualidade, temos as furadeiras, o processo de corte. Então são as diferentes áreas, com os profissionais que trabalham nessas áreas, né, esses operadores, e a gente tem, né, o nosso produto ele vai se deslocando, né, utilizando esses equipamentos de movimentação, vai deslocando esse material entre um processo e outro. Então o tempo, né, o lead time de produção, o lead time de fabricação é muito maior, que é uma outra desvantagem também, né? Então, esse layout ele é flexível para atender mudanças de mercado, oferecendo produtos diversificados em quantidades variáveis ao longo do tempo. Então, uma grande vantagem dele é que qualquer produto que a gente queira fabricar, que utilize alguns dos equipamentos, né, dos processos que a gente tem, a gente é capaz de produzir. Então, essa é uma grande vantagem. A gente oferece uma variedade muito maior quando comparado ao layout em célula de manufatura e também o em linha de produção. Então aqui a gente tem uma variedade muito grande. E também uma variedade em relação ao volume, porque a gente pode produzir mais ou menos de um determinado tipo de produto em função do que o mercado quer. Só que, como eu falei, por outro lado, o lead time normalmente é grande. Então isso obriga a gente, por exemplo, a ter estoque. E aí a gente tem um custo com estoque. Os custos unitários aqui normalmente vão ser maiores. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Se vocês conseguirem pensar na fábrica de vocês, né, em termos de roteiro de produção, né, de fabricação, em uma célula em que, olha, não, eu sempre fabrico esse tipo de produto para o mercado e eu consigo agrupar esses equipamentos nessa mini linha de produção, né, nessa célula. A melhor opção é a célula de produção, porque você vai ter um custo e um tempo muito menor. Agora, se cada hora o mercado quer um produto diferente, de maneira que não valeria a pena você formar essa célula, então a melhor opção vai ser esse layout esse layout funcional. Só que lembrando que o layout funcional, o tempo vai ser maior, o custo vai ser maior, por conta disso a gente vai ter que ter um estoque, né? Porque a gente vai precisar ter um estoque de segurança, porque demora para o nosso produto ser produzido, então a gente tem que manter um nível de estoque para poder atender esse mercado. Então são características que estão relacionadas a esse nosso layout por processo. Só que a grande vantagem dele, comparado com os anteriores, é a alta variedade e normalmente o volume vai ser um pouco menor, justamente porque a célula ela consegue produzir muito mais rápido, né?
Bem, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de onde a gente encontra esse layout funcional. Por exemplo, o mais conhecido, né, talvez no nosso dia a dia, seja os hospitais. Você vai ter ali, ó, um hospital, vai ter um centro cirúrgico, a parte de pediatria, o setor de raio-x, o pronto-socorro. Então você tem ali, né, o hospital e as áreas sendo agrupadas por tipo de processo, do tipo de atividade do que vai acontecer. Então ele vai apresentar predominantemente um arranjo físico, onde os processos são agrupados por tipo e por função, tá? Outro exemplo seria a confecção de moldes e ferramentas. Então, uma empresa prestadora desse serviço também vai utilizar um arranjo físico por processo. Para a confecção de um molde destinado a uma injetora de plástico ou uma ferramenta destinada a uma prensa de estampagem, são necessárias diversas operações em diversos tipos de máquinas, como as retíficas, centros de usinagens, fresas, furadeiras, eletroerosão. Então a gente tem as áreas disponíveis para cada uma dessas máquinas e ferramentas, justamente porque a gente precisa delas para a fabricação, né, para a confecção desses moldes, tá? Dessas ferramentas, de maneira geral. Então esses produtos fabricados, né, esses itens que a gente fabrica, por serem únicos, né, ou seja, terem uma variedade muito grande, eles podem percorrer roteiros de fabricação diferentes. Então, ora a gente pode ter um roteiro que utilize determinadas máquinas, para outro tipo utiliza outras máquinas, e aí por conta disso fica difícil, por exemplo, a gente criar um layout em linha, que a gente só poderia fabricar um tipo de produto, ou então uma célula de manufatura em que a gente poderia fabricar só alguns tipos de produtos. Então, se a gente quer uma variedade muito grande, como é o caso da confecção de moldes e de ferramentas, esse nosso layout vai ter que ser dividido por função, em que cada tipo de ferramenta, né, um molde diferente que a gente vai fabricar, vai percorrer essa fábrica buscando aquelas máquinas, né, e aqueles operadores que são necessários para a sua produção. Assim, né, elas vão exigir operações de tipos, tempos e sequências totalmente diferentes, inviabilizando que a gente utilize um outro tipo de arranjo físico que seja menos flexível para essas mudanças em relação à variedade, tá? Outro exemplo seriam as lojas comerciais. Então, por exemplo, para facilitar a busca de um produto, né, que o cliente deseja, geralmente a loja vai dividir por categoria. Uma biblioteca faz isso também, né? Também a biblioteca usa um arranjo funcional. Vai dividir por categoria. Por exemplo, ó, roupas masculinas, femininas e infantis, artigos de cama, mesa de banho, roupas sociais e esporte, calçado, eletrodomésticos e assim por diante. Então você vai dividir por categoria, a pessoa que busca aquele tipo de produto vai para aquela área que tem diferentes produtos daquele mesmo tipo. É um arranjo por função. Arranjo funcional. Supermercados, por exemplo, vão utilizar esse arranjo físico por processo, né, por funcional, né, por processo, pois o volume de compra tende a aumentar quando as mercadorias são expostas de maneira ordenada. Em geral, o consumidor deseja visitar apenas algum setor da loja, mas é do interesse do varejista que o cliente circule também por outros departamentos, o que pode ser obtido definindo-se uma configuração de arranjo físico que estimule ou obrigue o cliente a realizar determinado trajeto dentro da loja. Então, por exemplo, pode ser interessante você colocar uma área que, sei lá, vende pão aqui nesse extremo e o queijo e presunto você coloca no outro extremo. Você dividiu por função? Dividiu. Só que, geralmente, a pessoa que está indo comprar pão está indo comprar o queijo também, né? Então, a gente coloca bem afastado para quê? Para obrigar a pessoa a percorrer o supermercado inteiro e aí, consequentemente, ela vai ter uma visibilidade maior. Lembra do V visibilidade? E aí a gente tem uma chance maior de, por conta disso, ela fazer uma compra espontânea, né? Ela acabar, vou comprar esse chocolate aqui. Então você pode colocar no trajeto alguns itens que pode despertar nela o interesse de compra. Bem, quais são as grandes vantagens, né? As principais vantagens do arranjo físico por processo, quando a gente compara em relação aos outros? Ele tem uma grande flexibilidade para atender mudanças de mercado, né? De uma maneira geral, se a gente considerar problemas de gargalos,
Para alterar o processo de fabricação, basta a gente alterar o fluxo que vai ser seguido pelo produto. Então a variedade de produtos que a gente consegue oferecer é muito maior. Basta a gente ter os roteiros bem definidos, que utilizem os recursos que a gente tem na nossa fábrica, desconsiderando os congestionamentos, né, que se o volume for muito grande, imagina todos os diferentes itens de diferentes produtos percorrendo a fábrica inteira. A questão de roteirização, né, de fluxo, se o volume for muito grande, fica impossível. Mas se o volume for pequeno, a gente consegue atender bem esse quesito variedade. Tem um certo nível de motivação. Geralmente ele vai exigir uma mão de obra especializada e qualificada, que vai ter que dominar as máquinas daquele setor. Ela não realiza sempre a mesma tarefa, mas ela opera equipamentos que realizam a mesma atividade. Só que como os produtos são diferentes, a ação, né, que você vai tomar, que esse operador ele vai realizar sobre o produto é única. Então ele não é repetitivo. Produtos diferentes demandam um uso diferente de uma máquina. E aí, por conta disso, esse operador ele vai ter um certo nível de motivação. Um pouco menor do que da célula de manufatura, só que bem maior quando comparado às linhas de produção. Contribuindo para a redução da monotonia e consequentemente, vai reduzir o tédio, né? Atende a produtos diversificados em quantidades variáveis ao mesmo tempo. Então a gente pode produzir mais de um tipo de produto, né, o modelo de produto, simultaneamente. Enquanto o produto está passando por um processo, é possível que outro produto esteja recebendo outro processo na mesma planta. Então, desde que tenha recurso disponível, ainda que seja o mesmo ou que seja diferente, esse produto, né, esse material, vai buscar esse equipamento. E aí ele vai usar esse recurso, ele vai usar esse equipamento, esse operador, por exemplo. E aí, se tem operadores disponíveis, ele vai usar. Então a gente pode fabricar diferentes produtos. Só que é lógico que a programação da produção é bem mais complexa, né? Você controlar esse fluxo é muito mais complicado. E se esse fluxo for maior, né, o volume for grande, aí fica quase impossível. Menor investimento para a instalação. Então, quando equipamentos similares são agrupados, o custo da instalação diminui. Porque determinado equipamento pode exigir um sistema de exaustão de ar ambiente. Aí eu agrupo todos os equipamentos que precisam desse sistema de exaustão. Na mesma área, só vou precisar de um sistema de exaustão. Se eu tiver ele agrupado em diferentes locais, aí eu vou precisar de mais de um, né? Se eles forem agrupados em um único sistema, poderá servir a diversas máquinas. O mesmo acontece com necessidade de refrigeração, instalações hidráulicas, ar comprimidos, gases, combustíveis. Qualquer necessidade que seja comum a diferentes equipamentos, como eu estou agrupando esses equipamentos numa mesma área e que tem a mesma necessidade, né, que fazem a mesma operação, eles vão compartilhar esse mesmo recurso da instalação. Então o custo total, quando a gente compara com outros tipos de layout, se torna muito menor. Além disso, via de regra, eles se tratam de equipamentos não específicos, de uso geral. E, portanto, o custo de manutenção é muito mais acessível, muito mais simples. Então, se você tem um setor em que os equipamentos, a gente agrupou por equipamento, as necessidades de manutenção são as mesmas, as necessidades da instalação, né, de infraestrutura, são as mesmas. Então, se você agrupa todos no mesmo local, o custo, né, da instalação e de manutenção vai ser bem menor. Ainda a vantagem de venda ou troca de equipamento quando ele deixa de ser útil à operação. Então, tudo isso, quando a gente agrupa por função, por equipamento, se reduz. Outra vantagem é que a margem do produto ela tende a ser maior, tá? A margem de contribuição não advém do tipo de arranjo físico, e sim do tipo de produto, que tem maior valor agregado, que geralmente se produz nesse tipo de arranjo. Então, se a gente considerar que o custo vai tender a ser um pouco maior se a gente pensa em relação a custo com estoque, custo com transporte, então o custo vai tender a ser maior. O custo unitário vai tender a ser maior, tá? Quando a gente compara com arranjo físico celular e com arranjo físico por produto. O arranjo físico por produto é o que tem o menor custo unitário. Depois o arranjo físico celular e, por fim, o arranjo físico por processo. Só que aqui, como a variedade é grande, a gente tem a possibilidade de agregar mais valor ao produto, de trazer uma variedade, uma diferenciação maior.
E aí, normalmente, se a gente conseguir organizar bem essa fábrica, reduzir ao mínimo esses custos e trazer essa vantagem de variedade aos nossos produtos, a margem, essa margem do produto, que é justamente essa diferença entre o que o cliente está disposto a pagar e quanto que custou esse produto, essa margem tende a ser maior nesse tipo de layout. Então, se seu foco for em trazer maior valor agregado com uma variedade maior, com certeza o seu melhor layout vai ser o layout por processo. Agora existem, algumas desvantagens para esse tipo de layout, tá? Por exemplo, a primeira delas é que o fluxo é muito longo dentro da fábrica, e isso vai ter problemas relacionados ao lead time de produção, ao volume. Então, como o produto procura os seus processos onde quer que eles estejam, dentro dessa planta vai ter a necessidade de locamento por longas distâncias, pois os processos necessários normalmente não vão estar posicionados na melhor sequência de fabricação. Uma forma de fazer isso seria a gente aplicar aquele conceito, aquele método de centro de gravidade, ou método dos momentos, mais um método de localização. O que o método de localização ensinou para a gente? Que a gente consegue, por exemplo, colocar a nossa empresa de maneira a reduzir o custo total. Esse custo total depende da distância e depende da quantidade, né? Lembra disso? Distância e quantidade. E o custo também pela distância. Mas basicamente distância e quantidade, considerando que o custo seja o mesmo, de transporte. Mas podemos também considerar esse custo de transporte. Esses 3 fatores. Ora, a gente pode utilizar algum modelo desse tipo para quê? Para encontrar o melhor agrupamento, desses nossos equipamentos, desses nossos diferentes processos, de maneira a reduzir esse transporte. Se, por exemplo, eu vou querer colocar, se 2 processos, se o transporte entre o processo A e o processo B, existe uma quantidade muito grande de produtos se deslocando entre o processo A e o processo B, então quando eu for fazer esse meu layout, eu vou colocar os 2 próximos, um do outro, Se agora, por exemplo, o processo A com o processo C, quase nenhum produto segue, nenhum produto que saiu do processo A foi para o processo C, então eu posso colocar o processo A desse lado da fábrica e o processo C lá do outro lado da fábrica, porque não tem fluxo entre eles. Então, essa é uma forma, uma ferramenta que a gente pode utilizar, baseada naquele método de centro de gravidade, para reduzir a distância percorrida entre esses diferentes itens dentro da fábrica, tá? E aí, com isso, minimizar esse custo e o tempo de transporte. Outro fato comum a esse arranjo é que o produto muitas vezes procura o processo seguinte na contramão do processo anterior. Em outras palavras, esse produto acaba indo para lá, depois volta para cá, depois vai para lá. E aí por isso que esse processo acaba sendo ineficiente do ponto de vista de movimentação e é muito difícil gerenciar e controlar essas atividades, tá? Diluição menor do custo físico em função de uma menor expectativa de produção. Então, como raramente se tem conhecimento com antecedência do que vai se produzir, porque a empresa ela oferece maior variedade, a empresa ela tem que ter uma série de recursos que devem estar disponíveis em função da necessidade de uma operação específica que pode ou não acontecer. Então, a gente vai ter um custo maior de estoque de matéria-prima, porque a gente tem que ter em estoque aquilo que o cliente... A gente não sabe o que o cliente quer, então a gente vai ter que manter estoque de matéria-prima para ter em mãos aquele material que a gente precisa. E lembre-se que como o lead time é grande de produção, a gente não pode ainda incluir um lead time, um tempo a mais relacionado à espera da compra que a gente fez de um material que está chegando do fornecedor. Então, muitas vezes, a gente vai precisar manter estoque. Por exemplo, para evitar o gargalo na produção de determinados lotes, isso pode exigir maior tempo dessa determinada operação. A empresa ela pode também ter que duplicar esse gargalo para atender a demanda. Então, a gente pode ter um número maior de máquinas, a gente tem que aumentar o número de máquinas ou manter estoque intermediário. Então, são alguns problemas relacionados a esse nosso layout por processo que acaba gerando um custo variável muito alto. E aí você não consegue diluir tão bem esse custo fixo, tá? Por isso que o custo unitário tende a ser maior
quando a gente compara com o layout por produto e o layout celular. Dificuldade de balancear a produção. Como produto, a gente fabrica produtos muito diferentes, que roteiros de fabricação diferentes, é difícil programar e balancear esse trabalho, além de exigir que as atividades sejam executadas em intervalos muito curtos, às vezes até diariamente. Isso costuma gerar estoques de processo muito mais elevados para compensar essa diferença entre aquilo que a gente precisa produzir e aquilo que de fato a gente vai produzir. Então a gente costuma manter estoques, ter muitos itens em processamento para a gente conseguir manter um certo nível de eficácia, ou seja, produzir aquilo que a gente planejou. Existe uma mão de obra qualificada, né? Por um lado isso é uma vantagem, só que por outro lado isso pode ser desvantajoso, por quê? Porque a mão de obra mais qualificada é mais cara. Então aqui no Brasil, né, por exemplo, as empresas elas costumam lidar com folhas de pagamento que tem um valor mais baixo, se a gente for comparar com países desenvolvidos. Então o layout por processo, nesse caso, quando a gente compara com o layout, o primeiro, né, que é o de linha de produção, ele tende a ser mais caro do ponto de vista de qualificação de mão de obra. Então, pode ser que isso seja visto como uma desvantagem, tá? E também tem uma maior necessidade de preparo e setup de máquinas. Então, como a gente tem uma variedade muito grande, a gente tem que configurar as máquinas para diferentes tipos de produtos, que são muito diferentes, né? Justamente por conta desse quesito variedade, o tempo de setup vai ser maior, né? Esse tempo de preparação das máquinas, em comparação a, por exemplo, o layout celular. E aí, por conta disso, a gente vai ter uma fabricação aqui em lotes muito maiores, e aí a gente vai ter estoques maiores, custo de estoque maior e por aí vai, né? Tá bom? Então, fechamos essa videoaula. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!